A razão é a faculdade humana mais importante que você possui. O altruísmo, por exemplo, que seria o sujeito agir em prol do próximo sem querer receber nada em troca, é absolutamente irracional. Sobre esse caso da enfermeira Camila Correia de Formosa, Goiás, que matou o próprio cachorro Yorkshire covardemente, é um caso claro de psicopatia, ou seja, ela não sente remorso, não sente culpa, ela se diverte praticando aquele ato. Então é uma pessoa extremamente perigosa, né? O que eu falei já em outro vídeo sobre a nossa Constituição negar a existência de psicopatas, né? Psicopatas graves, principalmente, deveriam sofrer no mínimo prisão perpétua ou pena de morte. Por qual motivo? Porque psicopatia não é doença, é um distúrbio, um desvio de caráter e não tem cura. Ou seja, a pessoa nasce e vai morrer psicopata. Quem acredita nisso é ingênuo. Isso aí é apenas para pegar trouxas como vocês que continuam acreditando nessa balela. Aí o outro argumento, talvez mais imbecil ainda, e toda vez que você vê esse termo aqui, ditames da justiça social, cuidado, né? Isso aqui não existe. Isso aqui sempre estará contaminado por um princípio socialista, vai deturpar totalmente as regras de mercado. Aqui no inciso 23, a propriedade atenderá à sua função social. Isso aqui também é uma aberração, é o que eu falo. Tudo que tiver social no meio, né, por isso que eu chamo a Constituição de socialista, não vai dar certo. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Também outro absurdo. Como é que você vai remunerar o repouso? Ou seja, o sujeito não praticou nenhum tipo de trabalho. Férias remuneradas, também discordo. Né? Eu penso o seguinte, você tem que ganhar pelo... Né? E que certamente nunca vai ser concretizado na prática. Aí ele define piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Isso aqui é super genérico. É coisa de burocrata querer definir piso salarial. É o mercado que define, não é a Constituição. 13º salário, isso aqui eu também nunca entendi. Como é que você ganha um salário por um mês que não existe, que você não trabalhou? Isso aqui, a Constituição, ela quer ser boazinha com o dinheiro dos outros, né? Dos empresários. Muito bonito. Até a duração de trabalho ela define. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. E ainda tem gente querendo reduzir esse limite, mantendo o salário do sujeito. Como é que você admite que o cara vai trabalhar menos e ganhar o mesmo tanto? Né? Tudo isso aqui é o que a gente critica. A visão libertária não admite esse tipo de interferência. Ou seja, o que é mais importante, baseado na razão, é você como indivíduo e não um grupo social. E por isso que o egoísmo é uma virtude. Porque o egoísmo sim é racional. O egoísmo defende os seus interesses. De todo modo, fica registrada a minha indignação. Como eleitor, fui desrespeitado e ignorado por uma candidata à presidência da República. Inclusive eu soube que ele foi até estuprado antes de morrer e isso é ótimo. Mas pensando bem, eu acho que vocês têm razão. Eu fui desejar a morte da pessoa errada. O certo mesmo era desejar a morte
de 55 milhões de eleitores do PT. Esses sim que deveriam contrair um câncer e morrer. Ah, mas e os pobres, como é que vão fazer? Pois é, tem que trabalhar, tem que dar um jeito. Cada um com seus problemas. Só que não existe ninguém que não tenha preconceitos. Como é que você vai fazer uma sociedade sem preconceitos se as pessoas têm preconceitos? Tópico, né? Seria muito mais fácil aceitar que as pessoas têm preconceitos, deixar as pessoas externar esses preconceitos e E o altruísmo, por sua vez, está baseado na irracionalidade. E se algo é baseado na irracionalidade, foge totalmente à razão humana. Diferenciar o certo do errado. Até um cachorro tem moral. Ele sabe o que pode ou não pode. E isso é baseado na realidade dele. Ele conclui pelas consequências de seus atos. Eu não sou idiota. De qualquer forma, não interessa, do ponto de vista do animal, do cão, se o humano é psicopata ou não. O que interessa é uma legislação que o proteja. No final, não passa de uma burocrata petista que acha que o Estado é necessário na vida das pessoas. Deformação mental, dano cerebral grave, o assédio sexual no metrô ocorre devido a piadas e não devido à própria responsabilidade das pessoas e à completa omissão do Estado. Quer dizer, acaba sendo uma visão esquizofrênica. E alistamento eleitoral, né, para maiores de 18 anos. Em uma democracia, absolutamente nada pode ser obrigatório. Então isso aqui já está totalmente errado, é antidemocrático essa parte. E também facultar o voto para analfabeto, né, na verdade deveria ser proibido para analfabeto. Como é que um analfabeto vai ter condições de votar? A minha interpretação seria muito maior. Analfabeto está incluso aqui analfabeto funcional. Seria no mínimo 70% da população brasileira. Então eu só peço que você seja mais racional. Aqui compete à União, por exemplo, autorizar e fiscalizar a produção e comércio de material bélico. Ou seja, isso aqui deveria ser livre, né? Já não é. Emitir moeda, né? E assim o Estado vai emitir moeda, gerando inflação, uma maravilha.
como é que você vai tributar produtos estrangeiros, principalmente aqueles que não são fabricados aqui? Principalmente para justificar, né, a minha agressão nos vídeos anteriores ao Lula, que representa justamente tudo que eu condeno, ou seja, o coletivismo, o altruísmo, o esquerdismo, o lulismo. As pessoas que se revoltaram, os petistas, na verdade, eles não têm essa base de conhecimento para decidir, né? Para identificar quem é impostor e quem não é.